Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você nesse dia, nesta nova semana. Que você possa desfrutar da presença, da graça, da unção do Espírito Santo sobre você todos os dias. Estamos realizando uma série aqui no Devocional sobre os heróis da fé. Estamos lendo a carta aos Hebreus, capítulo 11. E hoje eu quero ler com você um versículo que é o versículo número 20, que fala sobre a história de um herói da fé chamado Isaac. Diz assim: pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Vou ler novamente. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós muitas vezes passamos pela pessoa de Isaac meio que rapidamente, porque a Bíblia gasta muito mais tempo contando a história de Abraão, que é o pai de Isaac, e a história de Jacó, que é filho de Isaac. Abraão foi o pai e ele recebeu a promessa de Deus. Promessas essas que em boa medida vão se cumprir através da vida de Jacó, que é o filho de Isaac. E quem é Isaac nessa história? Isaac é a geração do meio. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, ele é a geração da transição. Mas o fato é que sem esse elo, a corrente se romperia. E Isaac tem uma importância muito grande nessa história. Apesar de, para nós, parecer um personagem secundário, ele não é um personagem secundário. Em Isaac, Deus nos fala sobre a importância dos pais, inclusive pais que estão semeando na vida dos seus filhos e de filhos que muitas vezes irão mais longe do que os pais. E às vezes até mesmo filhos que são difíceis, porque Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac, eram filhos gêmeos, e diz a Bíblia que eles já brigavam desde o ventre da mãe. Esaú saiu um homem forte e cabeludo, e grudado na sua perna, no seu pé, estava a mão de Jacó, que saiu imediatamente depois do ventre da mãe, e ele era mais franzino, gostava mais das coisas da casa, enquanto Esaú gostava mais das coisas do campo. Assim, da vida de Isaac foram gerados dois homens que serão depois duas nações, dois povos distintos surgirão da vida de Isaac. E ele foi o homem que teve que lidar com esses dois filhos. Obviamente, ele deve ter sofrido junto com a sua esposa por ver os filhos às vezes andando num caminho um pouco obscuro, tendo rixas. A mãe também contribuiu em certa medida, para que essa rixa aumentasse, ao passo que ela tentava defender o seu filho mais novo, Jacó, e achar artimanhas para beneficiá-lo. E o menino Jacó cresceu nesse contexto. Hoje eu não quero falar especificamente sobre Jacó, nós vamos falar amanhã sobre ele, porém eu quero ressaltar a importância do pai e da mãe na criação dos seus filhos e o valor que o pai e a mãe têm para os seus filhos e para os planos de Deus na vida dos seus filhos. Porque aqui fala que pela fé ele abençoou a Jacó e abençoou também Esaú. A história desta bênção, o relato desta bênção está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 27. E aqui você deve lembrar que é aquele momento em que o filho Jacó se faz passar pelo filho Esaú. Ele se faz passar pelo irmão mais velho e o pai já estava cego. E o pai, acreditando que ele era o irmão mais velho, lhe dá a bênção do primogênito, do filho mais velho. Quando vem depois o filho mais velho, o pai disse: já dei a tua bênção ao teu irmão, eu fui enganado, mas dei a ele a bênção.
e o pai, porém, lhe profere também uma palavra profética. Então veja, eu quero ler com você a palavra que ele lançou sobre o seu filho Jacó. E diz assim no versículo 27, Gênesis 27, 27, diz assim: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e o Senhor o abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Veja, ele como pai lançou uma bênção sobre a vida do seu filho. E você vai ver que essas palavras todas se cumprirão. E essas palavras todas se tornarão um resultado na história do povo de Israel. Porque o próprio Jacó, Deus lhe mudará o nome para Israel. E dele nascerá o seu povo, o povo da promessa, o povo escolhido, para desse povo gerar o seu filho Jesus, para construir uma história de comunhão. Então aqui ele não estava lançando apenas a bênção sobre a vida de um filho, mas sobre a vida de uma nação inteira. Pai e mãe, vocês têm noção do poder das suas palavras? Pai e mãe, vocês têm noção do poder do que vocês estão lançando sobre os seus filhos através das palavras, da educação que vocês dão a eles? Bênção e maldição provém dos nossos lábios, diz a Bíblia. Que possamos usar a nossa boca para abençoar. E quando ele orou, pelo seu filho Isaac, e o abençoou, ele, como já tinha dado a bênção maior para o seu filho Jacó, ele lhe deu uma outra bênção, e ele falou que sim, ele seria servo do seu irmão. Porém ele disse no versículo 40, quando porém te libertares, sacudirás o jugo da tua cerviz. Ou seja, você não será servo para sempre, os teus filhos e netos e bisnetos não serão para sempre servos do teu irmão, vocês se libertarão da servidão. Ou seja, eu não estou criando você, meu filho, para ser escravo. Vocês por um tempo serão servos de outros, mas depois não mais serão. E assim ele lança uma bênção também sobre a vida de Esaú, e essa bênção se torna profética. E eu quero dizer para você hoje, pela fé, pais e mães abençoam seus filhos acerca de coisas que ainda estão por vir. Pai e mãe, lance bênçãos e profecias de bênçãos sobre a vida dos seus filhos, pois da boca de vocês o Senhor faz fluírem os seus planos e os seus sonhos. Da boca de vocês Deus faz fluírem profecias sobre o futuro dos seus filhos. E eu declaro em nome de Jesus que você, pai e mãe, se tornará um homem sábio e uma mulher sábia. Vocês se tornarão sábios para abençoar os seus filhos com toda sorte de bênçãos, para que através da vida deles Deus vá mais longe e cumpra mais os seus propósitos do que na tua vida. Isaac nos ensina essa lição, a lição de saber ser como o arco, um arco que lança a flecha. O arco não é aquele que vai até o lugar e cumpre o propósito, mas o arco lança a flecha. E a Bíblia fala que os filhos são como flechas. Se os filhos são como flechas, os pais são como arcos. Que eu e você sejamos arcos de Deus na vida dos nossos filhos. Que eu e você sejamos, através das nossas palavras e atitudes, arcos que lançam os nossos filhos no caminho certo. Você que está ouvindo hoje, meu amigo, e talvez é solteiro, é jovem, talvez não tem filhos, minha amiga, você pode ser no futuro um pai ou uma mãe, inclusive biologicamente, ou talvez até mesmo você pode adotar, ser um pai do coração, ou espiritualmente, você pode se tornar pai de filhos espirituais. Temos o exemplo de Elias, que adotou como filho espiritual Eliseu e o abençoou e lançou sobre ele uma bênção dobrada, um espírito com o dobro da unção que ele tinha.
Assim também eu e você podemos ser pais, sermos pais e mães espirituais e ensinar pessoas no caminho de Deus, mesmo que não sejam filhos biológicos. Que possamos gastar a nossa vida tirando o foco do nosso umbigo e colocando o foco na próxima geração, discipulando, ensinando, dando direção aos que estão vindo depois de nós. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar juntos. Poderoso Deus e Pai, hoje oramos em nome de Jesus, pedindo sabedoria que vem do Senhor, para entendermos o nosso papel com relação à próxima geração. Que possamos nós sermos canais da Tua bênção para os que estão vindo depois de nós. Filhos biológicos e também filhos espirituais. Que possamos lançá-los na Tua direção. Que possamos lançá-los num caminho mais elevado que o nosso, que eles cheguem mais longe do que nós, que eles cumpram mais o Teu propósito do que nós. Que os nossos filhos tenham sobre si uma unção dobrada da Tua presença. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos com sabedoria para as nossas palavras serem palavras de bênção, palavras proféticas sobre o futuro dos nossos filhos. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Declaramos os nossos filhos abençoados, cheios da Tua presença. Declaramos meninos e meninas, homens e mulheres que cumprirão o Teu propósito e serão uma bênção na terra. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Até amanhã em mais um Devocional de Fé. E eu quero lhe dar um desafio. O desafio é você mandar esse áudio de hoje, mandar o link ou o áudio para pelo menos 10 pessoas que Deus vai falar no teu coração agora. Manda o link lá pelo WhatsApp ou bota no seu Instagram. Convida as pessoas para ouvir o devocional pelo grupo do WhatsApp ou pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, Apple Music. Estamos em todas estas plataformas todos os dias de manhã com a palavra de Deus bem fresquinha para o seu coração. Um grande abraço e até amanhã.